A Justiça considerou inconstitucionais cargos comissionados da Prefeitura de Ribeirão Preto. Decisão atinge mais de 200 cargos criados através de leis complementares nos últimos anos. O problema terá que ser resolvido pelo próximo prefeito. O acórdão do Tribunal de Justiça é resultado de uma ação movida pela Procuradoria-Geral do Estado. Por maioria dos votos, os desembargadores consideraram inconstitucionais mais de 200 cargos criados pela Prefeitura de Ribeirão Preto durante a reforma administrativa. Esses cargos foram estabelecidos através de leis complementares. Na visão da Justiça, são inconstitucionais leis que criem funções de confiança ou cargos em comissão para o exercício de outro tipo de atribuição. Essa decisão ela vem determinar que diversos cargos, comissionados e funções de confiança da municipalidade são inconstitucionais. O que o tribunal disse com isso? Que as descrições das funções e das atribuições desses cargos não preenchem os requisitos descritos na Constituição, ou seja, são cargos ilegais que precisam ser suprimidos pela próxima gestão de Ribeirão Preto. A prefeitura só trocou o nome dos cargos e de forma afrontosa foi lá em 2019 para 2020, 2021, para reproduzir esses cargos e manter mais de 200 cargos de forma comissionada, onde eles só poderiam ter sido criados através de forma efetiva e sendo providos através de um concurso público. Ou seja, esta declaração de inconstitucionalidade veio para acabar com o chamado trem da alegria ribeirão pretano na criação absurda de cargos comissionados. Esse é um problema que vai ser herdado pela próxima gestão municipal. Isso porque o Tribunal de Justiça estabeleceu prazo de 120 dias a partir da posse do novo prefeito para que as mudanças sejam feitas no quadro de funcionários. Ou seja, no dia 1º de janeiro de 2025, o novo chefe do Executivo já vai precisar colocar as mudanças em prática. Presumimos que atualmente esses cargos são preenchidos por pessoas que são úteis para a administração pública. E a próxima gestão terá um prazo muito curto, de 120 dias, para fazer um estudo, fazer a recomposição desses cargos e conseguir suprimir essa falta de servidores, essa falta de pessoas nesses cargos. É um desafio muito grande. Então, acredito que já na transição, a futura administração já vai começar a olhar essa questão e reavaliar realmente a necessidade de cada cargo que foi julgado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Precisa a atual gestão já fazer um levantamento de todos esses dados, de todas essas informações, aonde estão lotados essas pessoas desses cargos, quais as funções que elas realmente vêm executando e quais os efeitos que a administração pública terá com a ausência dessas pessoas. Segundo o documento, a Constituição Federal considera obrigatória a aprovação prévia em concurso público para o preenchimento de cargos efetivos na administração. Só assim é possível garantir a moralidade, a eficiência, o aperfeiçoamento do serviço e o princípio da isonomia, que permite a mesma oportunidade para todo mundo. O advogado especialista em direito eleitoral explica que a reorganização administrativa ainda precisa passar pela Câmara. Elaborar um estudo prévio para detectar quais cargos que foram julgados inconstitucionais e quais que são necessários ao serviço público. Feito isso, terá que elaborar um estudo jurídico de uma nova lei e nessa lei deverá trazer as atribuições e as funções conforme as regras constitucionais. E aqueles cargos que forem efetivos, ele precisa constar na lei que serão preenchidos por vaga através de concurso público. E aqueles que couberem como cargos comissionados, descrever como cargos comissionados. Tendo o projeto de lei, enviará para a Câmara e a Câmara discutirá internamente todos os aspectos legais desse projeto. É um tema muito complexo, é um tema que precisa de uma atenção muito grande e é um desafio imenso para a próxima gestão. Entre os cargos criados por essas leis estão o de assessores, diretor de departamento, chefe de divisão,
controlador-geral do município, coordenadores de diversas frentes e outros. Na visão desse advogado de direito público, uma série de inconstitucionalidades no executivo. Foram mais de 8 ações declaratórias de inconstitucionalidade com o mesmo teor e alertando o município de Ribeirão Preto que isso aí não poderia acontecer mais, que é a criação de cargos comissionados apenas para ajustar os compromissos de campanha. Ribeirão Preto é uma das cidades que mais realiza a criação de leis inconstitucionais dos mais de 6.400 municípios brasileiros. Isso é vergonhoso e tomara que o prefeito eleito pare com esse ciclo de quebra do princípio da moralidade e do princípio constitucional da legalidade que está previsto no artigo 37, parando de criar leis inconstitucionais. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou em nota que recebeu ação direta de inconstitucionalidade e foi julgada procedente pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, com prazo para modulação de efeitos até o final de abril. Finalizou dizendo que permanece contribuindo com dados, informações e relatórios para a próxima gestão proceder de forma semelhante. Ao vivo conosco no nosso canal digital da Clube está o Jair Casquel, economista. Prazer recebê-lo aqui, Casquel, mais uma vez. A gente está falando então de mais de 200 cargos criados através de leis complementares nos últimos anos. Ninguém vai ter que devolver salário conforme decisão de justiça, mas é um tremendo impacto para a administração, né? Boa tarde. Boa tarde, André, a todos que nos acompanham. Eu diria que são pelo menos dois tipos de impacto, o impacto financeiro e o impacto moral. Porque quando a gente olha um concurso público, será que em todo o efetivo da prefeitura não tem ninguém com competência para ser nomeado sem precisar trazer um servidor político? Isso é uma prática que a gente observa e eu diria que talvez não seja só em Ribeirão Preto, mas eu sempre fico com essa dúvida. Faz o concurso, exige um monte de coisa, exige título, e a hora de pôr num cargo de chefia traz alguém de fora que não foi concursado. Será que não está na hora de a gente fazer uma revisão desse procedimento de maneira geral no país e aproveitar essa brecha que abre para Ribeirão Preto começar esse modelo novo, de evitar trazer gente de fora e pegar as competências que estão dentro do próprio corpo de servidores da prefeitura? As novas contratações precisarão ser feitas através de concurso público. Aí pode ser um gasto a mais para essa nova gestão que está chegando aí. Então, se fizer o concurso público, além de ser um gasto a mais, esse servidor que foi aprovado, o que vai acontecer com ele depois? O próximo prefeito fará um outro concurso público e assim sucessivamente? Então, eu acredito que poderia se fazer, por exemplo, concursos internos, avaliação de competência técnica, várias coisas ligadas à impessoalidade, ao princípio da impessoalidade, que facilitariam inclusive a gestão dos prefeitos de maneira geral. A reorganização administrativa ainda precisa passar agora pela Câmara. É um processo complexo e que pode afetar os trabalhos do poder público na sua análise? É um processo complexo, é um processo político e é nessa hora que a Câmara de Vereadores e os vereadores podem mostrar a que vieram. Se eles tiverem como foco a excelência de gestão do município, eles vão ajudar o trabalho. Se eles tiverem como foco algumas negociações, talvez a Câmara comprometa. E nessa hora, cabe ao cidadão também dar uma olhada e falar, bom, em quem eu votei? Está trabalhando para quem? Como é que vai ficar isso? Então, essa responsabilidade não é só do prefeito, é de todo mundo que recebeu o voto. Esses cargos inconstitucionais significam gastos excessivos na máquina pública? Eles significam pelo seguinte, você está trazendo gente para trabalhar onde já tem gente apta para trabalhar. Então, a pergunta é, por que eu vou trazer mais gasto se eu já tenho gente que pode trabalhar ali? Porque, honestamente, a gente olhando as exigências de um concurso público, elas qualificam muita gente, mas muita gente. A pessoa passa, é interessante que ela tenha estabilidade, mas por que não aproveitar os talentos que estão dentro da própria prefeitura, como as empresas privadas fazem? Nem sempre a solução vem de fora, muitas vezes a solução está dentro. E acho que está na hora de começar, inclusive, a valorizar mais essas competências dos servidores concursados. Economista Jair Casquel, agradeço a sua presença aqui com a gente. Um bom feriado e até mais, Casquel.
Muito obrigado para você também. Até mais.